Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Uau! Eu não sei você, mas eu ainda estou com alguns vestígios do aniversário no meu coração. Você também está? Hein? Você também está? Até que a casa esteja cheia. Meu Deus, como nós aprendemos nesses dias. Como o Senhor trouxe à memória nosso coração, as nossas promessas. Como o Senhor trouxe à memória o nosso coração, tudo aquilo que Ele tem, falado durante anos com a gente. É ou não é? E eu quero, aproveitar esse entusiasmo, essa alegria, essa coisa que contagia o nosso coração. E eu quero, nessa manhã, aproveitar o teu coração aí que está bem quebrantado, que eu posso ver pelo teu rostinho que está feliz. E nós vamos entrar na palavra. Eu quero que você abra o teu coração. Esteja disposto a aprender. Todo mundo sabe que eu sou professora, né? Quem não sabe vai saber agora. Eu sou professora. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Ei, tudo depende da maneira como você está disposto. Se você vai para um lugar disposto, querendo estar ali, o teu coração é outro. E quando você vai para um lugar que você não quer estar ali, fica mais difícil. E não é assim com a gente. Todos nós estamos muito alegres por estar na casa do Senhor. Nós estamos muito felizes por estar aqui. Então, automaticamente o nosso coração fica disposto. Amém? Mas quando eu falo que você precisa declarar isso para o Senhor, é que a nossa boca precisa falar, muitas vezes, verbalizar aquilo que estamos sentindo. Tá? Então nós vamos orar e quero que você declare: Senhor, eu estou aqui com o meu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para mim essa manhã. Amém? Vamos apresentar então. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar o meu coração, o coração dos meus irmãos, o coração daqueles que estão dispostos, Senhor, estão aqui dizendo para Ti: ei, eu estou querendo, precisando ouvir a Tua voz. Eu estou aqui, a minha alma tem fome e sede daquilo que o Senhor tem para mim nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ouça o coração dos meus irmãos, veja o que eles estão falando para Ti. Faça um mover em favor daqueles que querem ouvir a Tua palavra, daqueles que anseiam em ser transformado pela Tua palavra, daqueles que estão dispostos, saíram das suas casas, largaram todos os seus afazeres e disseram: Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, nos sacia essa manhã, nos enche de satisfação na Tua palavra, nos completa, Jesus, nos dá uma direção, nos dá um caminho aonde nós devemos seguir, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, e eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor, que todos eles encontrarão, Senhor, hoje a semente, Senhor, e o coração deles é essa terra fértil, em nome de Jesus. Amém. E amém? Amém? Aleluia! Olha só. Então eu estava falando do aniversário da igreja, né? Nós recebemos palavras. O tema já dizia por si só, né? O tema sozinho a gente não precisava de muita explicação. Até que a casa esteja cheia, né? Nós tivemos aqui os nossos pastores, que ficaram incumbidos de trazer a mensagem, de trazer uma palavra que vai direcionar as nossas vidas. E eu lembro a penúltima palavra que o Senhor falou para nós, que nós iríamos ter a casa cheia, nós iríamos ser cheios, nós iríamos sim, o Senhor ouvir as nossas orações, porque quem não estava aqui, nós tínhamos um propósito, que você chegava ali, colocava o nome de uma pessoa que estava faltando aqui nessa casa, que estava faltando aqui com você. E aí, esse propósito continua, tá bom? Esses nomes foram todos colocados numa lista, nós fizemos uma divisão e há um povo orando por esses nomes. Amém?
Há um povo orando por essas pessoas. Porque não são só nomes, são vidas, são gerações que estarão aqui o próximo ano. Amém? E nós já vamos ter um período que vamos pedir e teremos um período que já vamos agradecer, porque temos a certeza do que pedimos para o Senhor faz. Mas, continuando, né, aquela manifestação de poder e de glória do que o Senhor fez, no sábado, nós somos cheios da presença, pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo foram batizadas, pessoas que nunca tinham sentido a presença do Senhor, sentiram, se satisfazeram ali com ela. Mas chegou no domingo, o Senhor continuou fazendo, e aí a nossa realidade cai em si, né? A segunda-feira chega para todo mundo, o nosso cotidiano continua o mesmo, e aí eu olho e percebo, uau, o Senhor está fazendo, o Senhor está se movendo, mas ainda encontramos barreiras, ainda encontramos certas dificuldades na nossa vida. Por quê? E aí, vocês lembram que eu sempre falo que eu gosto muito dos verbos e eu gosto muito de questionar e perguntar coisas para o Senhor. E aí, agora eu quero perguntar para vocês. Eu não vou ficar perguntando mais para o Senhor hoje. Eu quero perguntar para você. Por que é tão difícil a gente mudar? Por que é tão difícil nos tornarmos um pai com excelência? Por que é tão difícil você se tornar uma mãe com excelência? Por que é tão difícil você se tornar um profissional íntegro, sem mentira, sem enganação? Por que é tão difícil coisas que você sabe que você tem que fazer, coisas que você sabe que já era para você fazer? Por que é tão difícil essa mudança nas nossas vidas? E se o meu fone estiver gritando no ouvido deles, é culpa do Vitor, tá? Não tem mais ninguém aqui nessa igreja, a culpa é dele, amém? Porque eu vou gritar, vocês já sabem. Por que é tão difícil, gente? Por que é tão difícil eu permanecer naquela palavra que o Senhor coloca no meu coração, de que eu vou vencer, de que eu consigo tudo pela fé, que eu consigo e eu vou. Por que é tão difícil? Simplesmente, o que nos separa da glória do Senhor é uma segunda-feira. Porque vai acontecer isso também hoje. Você vai ouvir a palavra vai te alimentar, mas amanhã, na segunda-feira, te separa da glória de Deus. E parece que tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você experimentou neste lugar é tão difícil. Alguém pode me responder? Porque eu não perguntei para Deus. Perguntei para você. Por que é tão difícil crer? Por que é tão difícil acreditar na palavra dele que é viva e eficaz? Por quê? Por que é tão mais fácil a gente se acomodar? Hein? Por que é tão mais fácil você acreditar, tá bom do jeito que tá? Por que é tão mais fácil eu aceitar o erro do que me impor no que é certo? Sabe o que isso tem causado no nosso meio? Negligências. Tem causado na tua vida? Negligências. Sabe o que tem causado na nossa sociedade? A gente aceitar o divórcio. É mais fácil. Não está dando certo? Ei, não está dando certo, Aline. Você pensa de um jeito, o Mike pensa de outro. Eu acho que realmente vocês dois não eram um para o outro. Faz o seguinte, separa. Ei, não é mais fácil fazer isso? É muito mais fácil, querido. Por quê? Porque não te pressiona a mudar. Não te pressiona a transformar a tua forma de viver. E simplesmente se amoldar a cada padrão que você frequenta. Então você entra aqui, escute,
você se amolda a esse padrão. Você vai no teu serviço, você se amolda ao padrão. Ô, pastora, você é louca? Eu vou falar lá no meio do povo. Hoje, gente, eu não concordo com o divórcio. Vão me massacrar. Eu ia falar assim, pelo menos seria 1% do que você ia sentir, o que Jesus passou por você na cruz. Que legal que seria. Hein? Você percebe por quê? Por quê? E por que é tão difícil? Nós vamos entrar em alguns pontos e nós vamos entender algumas coisas. Mas eu já quero que você fique com essa pergunta na tua cabeça. Sabe por quê? Porque já tem um tempo que a gente vem aqui ensinando. Ou não? Fizemos 13 anos. Só neste lugar nós temos, acho que 7, né? Já 7? Só que nesse salão que você está vindo, já são 7. Só aqui você já ouviu muitas vezes que você tem que ler a Bíblia. Que lá é o teu alimento. Você já ouviu aqui que você tem que jejuar. Mas, pastora, é difícil. Quantas vezes você já ouviu aqui que você tem que ter fé para trazer o dízimo? Mas você continua roubando Deus. E o problema é seu, querido. O ladrão é você. Eu vou continuar falando aqui, dessa mesma forma. E aí, a pergunta pode continuar latejando na tua cabeça, que essa vai ser minha oração. Por que é tão difícil? Tá bom? Mas a resposta eu já vou dar para vocês, fica tranquilo, eu não vou pedir, não vou dar o microfone para ninguém responder isso. Por que eu já comecei falando sobre as dificuldades? Pastora, eu vim aqui para ouvir uma palavra que acalenta o meu coração, sabe? Que me dá esperança. Essa é a palavra, querido, que vai te dar esperança. Amém? Queria que todos, o pessoal que resolve ficar aí no fundo, prestasse atenção em mim. Amém? Senão vocês vão sentar aqui na frente. Glória a Deus. Então, olha só. Por que é tão comum a gente se acomodar com as coisas como elas estão? Por quê? Por que é tão comum, então, eu me acomodar das coisas que já estão desse jeito na minha vida mesmo? Eu acredito que não vai mudar, é assim, não tem jeito. Por que é tão difícil? Jesus, ele vai destrinchar o evangelho e vai provar para nós que não é difícil. Ele vai mostrar com a vida dele que não é difícil tudo isso que nós achamos que é. Sabe por quê, querido? Porque não entra na minha cabeça, como tantas vezes a gente ensina, como tantas vezes a gente mostra com as nossas vidas, como tantas e tantas vezes você vai ter homens e mulheres como exemplos aqui neste lugar, como ainda continua tão difícil ser transformado. E eu quero que você preste atenção, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para te mostrar que sempre existirão 2 caminhos na sua vida. Sempre. Sempre existirão, no dia que você acordar amanhã, pela segunda-feira, sempre existirão 2 decisões, 2 caminhos, 2 alternativas. Sempre existirão uma bifurcação na sua frente, que parece ser uma bifurcação. Quem dirige sabe que bifurcação é, algo que está te impedindo de ir reto, mas tanto faz você passar por um caminho ou pelo outro. Isso é uma bifurcação. Mas nas nossas decisões não são assim. As nossas decisões, elas vão nos levar a consequências diferentes. Amanhã, quando você acordar, se você decidir colocar uma camiseta verde-limão, certo? Que é o meu caso, às vezes eu coloco. E aí, sabe qual é a consequência? Os alunos me chamam de marca-texto. Não tem jeito. Eu soltei essa para vocês ficarem mais calmos, tá? Que vocês estão com a cara que dá até medo. Calma, gente, calma, tá bom? Essa é a decisão, eu tenho que estar preparada por essa consequência. Não adianta eu ficar nervosa. E é assim, gente. Se você decidir
colocar o branco, vão te chamar de outra coisa. E é assim. Só que Jesus, ele vem nos alertar acerca de decisões sérias que nós tomamos no nosso dia a dia. Decisões que traz um alerta muito importante que eu e você precisamos se atentar. E nessa manhã eu quero que você entenda uma coisa. Existem dois caminhos. Existirão sempre dois caminhos. Amém? E eu quero já começar a ler com vocês Mateus capítulo 7, no verso 13. Amém? Eu gostei muito da ideia do AP. Eu acredito que tenha sido realmente uma instrução de Deus, a Bíblia física para nós. E eu vou mais além. Esses dias eu vi, além de um irmão sentado do meu lado, com a Bíblia física, um caderninho de anotação. E aí, sabe o que eu lembrei? Dos meus cadernos de anotações. E eu fui resgatá-los. Gente, eu achei 3 em casa. 3 preenchidos assim, ó. Todas as vezes que eu ouvia uma ministração, eu anotava. Tudo bem, uma habilidade que eu gosto de escrever, né? Mas eu fui lá olhar, tem ministração de 2015, 2016, 2014, eu falei, meu Deus, como eu sou antiga. Não, é antiga, é velha não, né, gente? Antigo é coisa preservada. Então, olha só, não sei, hoje a tecnologia, né, ela tomou conta da nossa vida. Então, tem aí no teu celular, nos teus monumentos aí que você usa todo dia, umas anotações da palavra. É muito importante, amém? E aí, lógico que eu também me atualizei, né? Que eu também sou uma pessoa atualizada, renovada, nova. Eu tenho também, sabe aquele grupo do WhatsApp? Que você faz você e você, depois você exclui você, fica só não sei quem, né? Você tem, aí você vai ali, vai marcando, vai colocando ali as coisas que Deus fala com você. A não ser que você seja mais preciso, como meu apóstolo, o grupo dele é assim, ó. Deus falou comigo. Chique, né? Deus falou comigo. Dá até um... Naquele grupo eu não entro. Eu bisbilhoto tudo. Aquele lá, não. É melhor não, nem ouvir, porque vai que Deus falou de mim. Né? Vai que Deus deu umas caguetadas de mim. Não. Então é melhor não saber, eu continuo amando Deus, Ele é demais. Mas é isso. Amém? Então, crie esse hábito, é muito bom. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 7, a partir do versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita. Repete comigo, estreita. Estreita. Porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz a... E muitos são os que entraram por ela. Próximo. E porque estreita é a porta, agora se repete de novo, estreita é a porta. E apertado. Mas vocês estão fracos. O caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Eu não quero estar no outro, não. Eu quero estar nos poucos. Presta atenção. Lembra que eu falei que existem 2 caminhos? Sempre existirão na nossa vida 2 caminhos de decisão. 2 decisões a ser tomadas. 2 lugares aonde nós podemos caminhar. Quando a palavra se refere a caminho, é aquilo da qual nós escolhemos andar. Agora eu vou falar algo para você, querido, que é verdadeiro e não tem mais como voltar. Você escolheu esse caminho, amém? Você escolheu andar com Jesus nesse caminho. Você escolheu entrar neste caminho. Só que este caminho vai te levar para uma porta.
Este caminho vai te direcionar para um lugar. Lembra que eu falei para vocês que as decisões trazem consequências? Os caminhos também nos levam a um lugar. O caminho que eu escolho andar, ele vai sempre apontar para o que está hoje acontecendo na minha vida. As pessoas têm muito costume de pensar no futuro como algo muito longe. E como algo meio utópico. O que seria? O imaginário do que é muito longe da sua realidade do que é hoje. Deixa eu te falar, querido. O que você está fazendo hoje, a maneira como você está fazendo hoje, infelizmente, vai refletir na sua vida daqui 10 anos. Então, não tem como. É a maneira como você vive, é a maneira como você anda, é a maneira como você crê, é a maneira como você se alimenta, é a maneira como você se exercita, vai apontar na sua vida daqui 10 anos. Ué, pastora, mas eu não posso mudar? Pode, se você mudar o caminho. E esse é hoje o que o Senhor vai trazer de confronto para o teu coração. Por quê? Porque esse caminho, ele precisa ser escolhido de uma maneira negligente, não de uma maneira negligente, mas de uma maneira observando as suas ações hoje. Diligente. Ah, como ele é lindo. Por quê? Porque você pode falar que escolheu um caminho, mas você pode estar andando por outro. E hoje nós vamos descobrir isso. Por quê? Porque quando eu falo, volta para mim no versículo 13, por favor. Quando eu falo de porta estreita, porque larga é a porta, existem algumas versões, e hoje a versão mais atualizada do real da palavra da Bíblia é o inglês, ok? É o inglês. E eu até ia pegar, mandar para o Mike, mas eu acredito que vocês creem em mim e vocês podem pesquisar aí também. Existe uma versão em inglês que ela, ao invés de colocar porta estreita, colocar a porta estreita, ela fala assim que a larga é a porta e espaçosa, o caminho que conduz à perdição. Mas lá no verso 14, coloca lá para mim, que agora eu quero falar a palavra para eles. E apertado, essa palavra apertado, a tradução mais parecida com o real é dificuldade. É difficult em inglês, certo? Que significa o quê? O apertado, o caminho que parece ter mais dificuldades, o caminho que parece ser mais difícil, esse é o caminho estreito. E agora eu quero levar você a uma compreensão. Presta atenção. Nós temos um inimigo constante no nosso meio. Você pode dizer amém? A glória a Deus. E você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Pode dizer aleluia? Sabe qual é o inimigo constante do caminho difícil que a gente deve escolher entrar? Só que ele é pouco falado. Ele é pouco falado, sabe por quê? Porque a gente fica meio constrangido de admitir ele. A gente é muito relevante com ele. A igreja, nós somos muito relevantes. A gente se preocupa com o mentiroso, a gente se preocupa com o adúltero. Nossa, um adúltero no nosso meio, meu Deus, a pessoa traiu. A gente se preocupa muito. A gente se preocupa com aquele que rouba, né? Que rouba dinheiro, o criminoso, o assassino. A gente se preocupa muito com esses. Mas a gente é relevante com o preguiçoso. Amém? Agora era a hora de você escolher um dos dois. Amém? Glória a Deus ou aleluia? Amém? Hã? O quê? Amém, glória a Deus ou aleluia? Amém, aleluia. É um dos três. Amém? É ou não é, gente? Esse
essa palavra constrange o nosso coração. Preguiçoso. E hoje nós vamos falar dele. Amém? Por quê? Porque o preguiçoso, ele não vai jamais entrar pelo caminho difícil. Não vai. Você pode dizer não vai? Então você não é um preguiçoso. Amém? Por quê? Porque nós devemos a palavra fugiu da minha mente, mas nós devemos decidir entrar pela porta que parece ser difícil, que aparenta ser difícil. E por que ela aparenta ser difícil, Lu? Por que uma porta vai aparentar ser difícil? Porque ela é estreita. A palavra está dizendo. Porque é uma porta estreita. Se é uma porta estreita, eu não consigo entrar com mais nada nela. Eu só consigo entrar nela. E mesmo assim dando umas raladinhas. Então sabe por que é difícil, querido? E por que a porta é estreita? Porque você tem que entrar simplesmente transformado pela palavra de Deus por ela. Você tem que entrar por ela, você tem que escolher a porta mais difícil. Por quê? Porque ela que vai permitir com que você entre transformado. Amém? E nessa manhã nós vamos falar e já desmascaramos a preguiça. A preguiça vai ser algo que vai ser desmascarada na sua vida hoje. Você não vai ser mais relevante que a preguiça. Você não vai mais aceitar a preguiça na sua vida. Escute aqui, eu quero que vocês ouçam bem e eu vou gritar até entrar no teu coração. Você não vai aceitar mais a preguiça na sua vida. E automaticamente você já está pensando na preguiça, nas coisas que você faz como ação do seu corpo físico, é ou não é? Você já não remeteu a isso? Você já não pensou? É verdade, faz dias que eu não vou para a academia, faz dias que eu não faço a caminhada, faz dias que, nossa, eu vou subir a escada, eu quase morro. Automaticamente, a gente já remete a preguiça a algo físico no nosso corpo. Não que eu não vá falar sobre isso, amém? Mas eu quero focar e desmascarar a preguiça na sua vida hoje, focando em alguns pontos, amém? Primeiro ponto, eu quero falar da preguiça. O que significa preguiça? O que significa essa palavra? Olha só que interessante. Eu pesquisei bastante, mas eu gostei muito desse significado aqui. Ele faz muito sentido com aquilo que nós vamos falar essa manhã. A preguiça é a resistência ao esforço. A preguiça é a resistência ao esforço e ao sacrifício. De forma mais simples que nós podemos definir a preguiça. A preguiça, então, é escolher o que é mais fácil. E aí? Doeu em você? Porque doeu em mim. Doeu em mim. Olhei para algumas coisas da minha vida. Olhei para algumas atitudes minhas. Alguns caminhos dos quais eu escolhi andar. E realmente aponta para a preguiça. Porque se a preguiça é a escolha mais fácil, se a preguiça é evitar o esforço, se a preguiça é, então, aceitar a maneira como eu estou e me conformar com ela, eu vivi muito tempo assim. Muito tempo. Você se acomoda tanto que você começa até a se aceitar como é. Está tudo certo. Não tem nada de errado você se aceitar como é. Só que, será que isso não está vinculado à falta de esforço da sua parte? Será que isso não está vinculado a uma falta de sacrifício mais um pouquinho seu? Vocês lembram? Por que eu comecei a ministração falando? Por que é tão difícil ser um pai com excelência?
Porque é tão difícil ser um funcionário com excelência? Um profissional? Por que é tão difícil ser assim? Vocês entenderam a resposta? Porque eu não me esforço. Você não se esforça. Você se acomodou onde você está. Você acredita que está legal. E o mais interessante da preguiça é assim: o preguiçoso tem umas frases que é só dele. É só dele. Você só vai ver preguiçoso falando dessa forma. Sabe como que é? Vamos lá, vocês estão preparados? O preguiçoso, ele foca simplesmente aonde ele tem facilidade para fazer as coisas. Sabia disso? Então o preguiçoso, ele chega em casa para arrumar a casa. Certo? É simples ver o preguiçoso agindo. Ele começa por onde ele tem facilidade. Então, eu vou arrancar o lixo, depois eu lavo a louça. Aí você vai, tira o lixo. Aí você vai, arruma as roupas. É mais fácil. Você deixa a louça por último. E às vezes, não dá nem tempo de lavar, e aí a sua desculpa é: nossa, não tive tempo de lavar a louça. É assim ou não é, gente? Vocês falaram bem animadinhos agora para mim. Olha só. Lembra das frases? Cuidado. Não vão fazer cara feia para mim. Mas as frases mais típicas de um preguiçoso é: puxa, eu até queria, mas não vai dar. Eu até queria, mas não deu. Olha, eu não quero nem pensar nisso agora. Não é o momento. São pensamentos que estão dentro da tua mente? Eu não quero nem pensar nisso agora. E aí você ainda justifica. É porque não é a hora. Né? Você tem sempre. Puxa, eu estou cansado. E a última frase, eu prometo, eu não vou ficar mais falando frase que está machucando você. Tá bom? Mas a última frase é assim: mas tá bom. Tá bom. Tá bom assim. Mas tá bom desse jeito. Mas tá bom. Tá bom eu ser um pai meia boca. Tá bom eu ser uma mãe meia boca. Que a meia parte da mãe, ela se esforça, a outra parte ela põe o celular para o filho assistir. Tá bom eu ser um cristão assim. Eu estou lutando. Eu estou aqui na igreja. Não é? Não tá bom? Tá bom, eu oro uma vez na semana. Tá bom. Mas você sabe, eu até quero, mas não dá. Eu até queria, mas não deu. E aí? Essas frases te machucaram? Ou teu coração está cauterizado? Porque se o teu coração estiver cauterizado, ele vai abrir hoje. Sabe por quê? Porque nós só vamos sair daqui se você entender e compreender que a preguiça é algo que você tem que se desfazer dela hoje. Porque essas frases não caberão mais aos filhos de Deus. Essas frases não encaixarão no seu dialeto mais. Essas frases não encaixarão no teu linguajar dia após dia. Chega de justificativas. Chega de comodismo. A preguiça tem nos levado a ser pessoas mornas. Pessoas que estão em cima do muro. Sabe por quê? Porque o morno, ele está achando que ele está um pouquinho quentinho. Ele está achando que tem um lado dele que está quente. Mas o morno, ele já está totalmente frio. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor te queima por inteiro por dentro, ou ele não queima parte nenhuma sua. E é isso que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. Não dá mais para eu falar: puxa, eu queria tanto vir na sala de oração, mas não deu. Não deu. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Daqui
Daqui a pouco a gente fala mais. Olha só. Então, olha o que diz Provérbios, capítulo 10, no verso 4. O que trabalha com a mão enganosa, mas a mão dos diligentes. Uau! Deixa eu te falar, querido. Não tem ilusão de ótica na sua conta. Não vai aparecer zeros a mais lá. O que existe, simplesmente, são duas coisas: fé e diligência. Diligência é você andar na palavra. Se você está na palavra, continua nela. E fé é o que você crê. Mas se ela não tem ação para andar junto com você, não é fé. Se você simplesmente fala que crê e não tem ações, você não crê em nada. Você não tem nada dentro de você que você está dizendo que crê. E querido, parece que, sabe, isso é tão forte para nós, mas esse é o nosso verdadeiro chamado. É abrir mão dessa preguiça. É abrir mão desse comodismo. Porque a preguiça sempre vai escolher o lugar mais fácil para andar. Só que isso não está condizendo com a palavra. A porta estreita para entrar é a mais difícil. É a que mais tem dificuldade. Querido, deixa eu te falar. Se você quer coisa fácil, eu nem posso falar isso, mas você nem tinha que ter nascido. Porque viver tem as suas dificuldades. Mesmo dessa maneira que você está escolhendo na preguiça. Porque uma hora, presta atenção, a preguiça vem as suas consequências. Uma hora, ao invés de você descascar uma laranja e chupar, ao invés de comer um pacote de bolacha, ela vai vir a consequência. Não tem jeito. Entendeu? Mas parece, eu vou estar dando dicas de dieta. Não, presta atenção. É simplesmente você observar que tudo na sua vida aponta para as suas decisões. Ou difícil, ou fácil. Lembra que eu falei das duas decisões, dos dois caminhos? Sempre vai apontar. E eu quero já que você comece a vasculhar nas suas ações, na tua vida, o que tem feito você tomar. Aonde você tem tomado decisões difíceis e aonde você tem tomado decisões fáceis. Amém? Sabe por quê? Porque nós temos um chamado. Amém? Lembra que eu falei do aniversário da igreja? Nós temos um chamado. Nós temos um propósito nesse lugar. Se você está conosco, você está inserido nesse propósito. Você está agora aqui, junto e misturado, e não tem mais como tirar. Só que esse chamado, querido, só vai entrar os que não têm preguiça. Esse chamado só vai entrar os que não têm mais moleza. Presta atenção. Todos nós passamos pela iniciação de enfrentar a preguiça. De enfrentar essa mudança de rotina. Porque parece ser difícil. Parece ser muito dificultoso. Mas quando você dá o teu primeiro passo, quando você toma a primeira decisão, você começa a entender então que está no caminho certo. Deixa eu te falar, você não está sozinho nesse caminho. O Senhor está com você. Você não está sozinho nas escolhas difíceis que você for fazer. Ele está com você. Mas até para pensar sobre isso, a tua mente tem preguiça. Olha só, muitas e muitas vezes nós achamos que o sucesso é a perfeição. Então, para eu ser, como eu falei, né, um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha, um bom funcionário, é eu andar em perfeição. É isso, gente, sucesso? Não é. O sucesso, ter sucesso nas áreas da tua vida, ter um bom sucesso em tudo, é você simplesmente perseverar. Mas sabe que existe um engano na nossa mente? Sabe qual é esse engano? A gente acredita que perseverar
é não deixar de vir para a igreja. É não deixar de estar envolvido com as coisas da igreja. Então, a gente que lida, né, a liderança que percebe, que observa, a gente acaba lendo as pessoas sem ela precisar falar nada. Você percebe isso? Elas estão enganadas aqui dentro. Elas acham que só por elas estarem aqui, frequentando um culto, elas estão perseverando. Amém? É uma forma de não desistir, mas não é a forma de desistir. Porque a perseverança aponta para a sua transformação. Perseverança, ela aponta para as ações e as escolhas que você tem feito na sua vida. E olha só, o maior exemplo de quem realmente perseverou e quem realmente entendeu o chamado foi Jesus. Ele dizia o quê? Quando ele entendeu que estava chegando a hora de ele carregar o pecado da humanidade sobre o corpo dele. Ele entendia o chamado dele. E sabe que o que nos faz muitas vezes escolher o que é mais fácil é não compreender o nosso chamado. É não entender o propósito de vida que nós temos. E aí você acaba indo na multidão. E a multidão diz o que hoje? Você tem que curtir a sua vida. E curtir a sua vida é fazer o quê? Agora vocês podem participar. Curtir a vida é fazer o quê? Viagens maravilhosas. Curtir a vida é você ir em lugares maravilhosos para almoçar, jantar, degustar daquilo tudo. Ei, querido, isso é bom mesmo para nós. Mas Jesus disse um detalhezinho aí. E aí eu quero falar para vocês. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o quê? E sabe quem é o reino hoje? É você transformado. É você aqui dentro inserido, mas sabendo qual é o seu propósito. Não uma ameba ambulante que não sabe nem para onde está indo. Se falar para fazer uma coisa, faz por fazer, faz de qualquer jeito. Presta atenção, quem entende o propósito, sabe para onde está indo, sabe que hoje nós somos o reino de Deus, aqui nessa terra, manifestando as coisas do céu agora. É isso que a gente precisa entender. Então, você entendeu isso, que é buscar o reino de Deus. Então, como é que eu busco? Eu busco a minha transformação. Eu busco o que está escrito lá em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é vir para a igreja. Não é ficar aqui, habitolado, sem ser transformado pela palavra, sem deixar a palavra entrar no teu coração. Querido, presta atenção, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente está fazendo? Amém. Então, a viagem, os jantares, as coisas maravilhosas que a gente crê que essa terra ainda produz para nós, essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando você menos esperar, a viagem acontece. Eu estou lá em Ubatuba, na Praia do Lázaro. Quando menos esperar, eu estou lá no sushi, comendo sushi e pagando só R$100. Está entendendo? É isso. A tua busca tem que ser essa transformação. Porque se o reino é você hoje, ele deixou você aqui para transformar essa terra. Então, querido, essa busca tem que ser incessante, mas ela traz um peso de dificuldade. Não tem como eu falar para você, é tudo uma maravilha quando você escolher buscar o reino de Deus. Não, mudar o teu pensamento não é fácil. Mudar a maneira como você enxerga as coisas não é fácil, é doloroso, é sacrificante, mas é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor está olhando e observando o que vai acontecer com a gente. E não simplesmente eu continuar sendo um preguiçoso, continuar sempre escolhendo a maneira mais fácil de viver e achar que eu estou inserido nisso.
Querido, olha só que interessante. 1 João, capítulo 3, no verso 18. Diz assim: filhinhos, olha que amor. Né? Que amor, filhinhos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Presta atenção. Amar dá trabalho. Não é simplesmente você falar, eu amo o meu próximo. O preguiçoso não ama. O preguiçoso tem dificuldade de amar. Sabe por quê? Porque amar dá trabalho. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu amo o meu próximo. Eu não quero ver mal de ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Você me vê fazendo mal para alguém? Não. Mas também não vejo obra de amor em você. E aí? Vai continuar falando que ama sem ter obra? Não é amor. E eu posso pegar mais de 10, 20 textos que vai falar sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, esse não ama a Deus. Uau! Ai, que facada! Que deveria estar agora acontecendo no teu coração. Mas vamos voltar para o preguiçoso, que é dele que eu quero falar. Uau, de você não, do preguiçoso. O oposto do amor, sabe o que é? Não é o ódio. A gente acha que é. Por isso que a gente se acomoda com ele. Com a preguiça. Porque a gente, eu não odeio ninguém. Mas você também não ama preguiçoso. É mentira. Porque se você ama, você tem ações de quem ama. Está entendendo? Então, o contrário do amor, o inimigo do amor, não é o ódio, é a preguiça que está dentro de você. Que até para você manifestar amor por alguém, você tem preguiça. É verdade isso? É? Agora você fala amém. Ou aleluia, né? Olha só. Agora eu quero falar com alguns pais preguiçosos aqui. Geralmente a gente dá algumas desculpas, né? Por que você não vem? Por que você não ora? Por que você não lê mais a Bíblia? Por que você não faz, sabe, uma leitura realmente dirigida, com compreensão, com pesquisa da Bíblia, para você entender, puxa, não tenho tempo, pastor. Chego em casa, é corrido, não dá tempo. Aí você lê o versículo do dia na Bíblia, não é? Que é o mais lido. Foi feita uma pesquisa, sabia? Que entre os cristãos, o que mais eles leem é o versículo do dia. Se eu fosse o dono do aplicativo, eu tirava ele do ar. Queria ver, vocês vão se alimentar do que agora, seus preguiçosos? Mas ele não tira, porque ele também quer ganhar dinheiro. Amém? Mas presta atenção, tira o versículo do dia, e aí você ia se alimentar do quê? Né? Porque você não tem tempo. Mas eu quero inserir vocês agora numa cena imaginária. Eu quero mexer com a imaginação de vocês. Eu quero mexer agora realmente com aquilo que vocês estão cansados de falar. Que você não tem tempo, que você não consegue, que você até quer, mas não dá. Você até tentou, mas não conseguiu. E agora eu quero mexer um pouquinho com vocês. Primeiro eu quero falar com os pais e com as mães. Imagina você, chegou num dia na tua casa, naquele dia bem cansativo, que você teve bastante os afazeres, isso te desgastou mentalmente, fisicamente, então você está cansado por inteiro. Você acabou de chegar, certo? Você começou a pensar em preparar uma comidinha qualquer lá, um arroz, um feijão e um frango, que é mais fácil, né? Legumes, verduras, nem pensar, porque isso leva tempo, também te causa uma certa dificuldade de fazer. Então você já chegou em casa colocando água para ferver, para fazer o tal do arroz, que é super nutritivo, né? Faz super bem para seus filhos, para sua família, tem muitas vitaminas, te dá muita força. Mas é o primeiro que você coloca para fazer o arroz. E em seguida, se tiver feijão cozido, sim, se não, vai ser em feijão mesmo. E aí você pega aquela panela de óleo, bem limpinha, que está lá embaixo do seu forno, assim, sabe? Onde fica?
a panela de óleo, você pega ela, já coloca ela para ligar, para o óleo ficar bem quente. Que na hora que você jogar o frango, ele já vai fritar rapidamente. Tudo isso porque você precisa fazer rápido, porque você precisa descansar. Você está fadigado, você está cansado. Mas de repente teu telefone liga. É o teu chefe, ou teu gerente, ou uma pessoa que para você profissionalmente tem um valor. E ele pede para você fazer um grande favor. Seja esse favor agora, contextualizando na sua vida, para você entrar no seu notebook, para você ligar seu computador, ou simplesmente para você pegar seu carro e ir lá na empresa porque estão precisando de você. Ou simplesmente para você, fazer algo no seu computador. Sabe o que você vai fazer? Você vai parar tudo e vai fazer. Sabe por quê? Porque o mais importante para o preguiçoso é ele mesmo. Não é os filhos, não é a casa, não é a sua vida profissional, não é a sua vida nutritiva de saúde, não é, é você mesmo. Você larga o teu filho, você larga a tua esposa, você larga o teu marido, você larga a tua casa e vai fazer o que você tem que fazer. Agora eu posso falar, doa a quem doer. Você não precisa falar nada para os seus filhos. Se eu fosse você, nem gastava palavras do tipo, eu te amo, meu filho ou minha filha. Porque é mentira. A maior mensagem que você passou foi essa aí. Você largou tudo e foi fazer o que te pediram. Gente, isso é muito sério, é muito grave. Nós estamos numa geração onde os filhos estão perdidos, os pais mais ainda, e a igreja tem que ter o papel da direção. Hoje nós vamos entrar, o Fabiano vai ficar sabendo agora, numa série sobre a preguiça. Vencendo a preguiça é o tema da ministração de hoje. Amém? Parte 1. Amém. Então, presta atenção. E eu estou falando desde o início para vocês que eu também estou inserido nisso. Por que eu resolvi estudar sobre isso? Por que eu resolvi trazer, lógico? Porque o Senhor me impulsionou, o Senhor me motivou. Porque o Senhor quer libertar a igreja da preguiça. E não adianta se exercitar agora não, tá? O outro já está lá atrás assim, ó. Já está lá, gente, o que é isso? Transformação agora ao vivo da palavra de Deus. Amém? O irmão até entendeu, já está lá assim, ó. Glória a Deus. Amém? Mas presta atenção, nós não podemos mais deixar esse pecado inserido no nosso meio. E não denunciar ele. Porque ele não está matando só nós mesmos. Está matando uma geração de filhos e filhas que estão órfãos com pais e mães dentro de casa. Dentro de casa, eles estão se sentindo órfãos. Isso porque eu nem entrei no celular, do pai. Eu nem quis criar essa cena, porque ia ser mais ainda poderoso. Mas a palavra fala por si só. Presta atenção. O preguiçoso, ele vai ter uma outra dificuldade também. Você já viu alguém? Com certeza já, mas aí você não precisa apontar para a pessoa. Mas você já ouviu alguém falar assim para você? Puxa, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu não entendo nada. Não se manifeste, hein, por favor. Amém? Você já ouviu? Na realidade, sabe o que é? A pessoa é preguiçosa. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 2, no verso 1. Provérbios 2. Isso. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, presta atenção, tem aceitar e esconder.
Você acha que você vai conseguir fazer isso só com aquela leiturinha medíocre que você faz durante o dia? Você acha? Como é que você esconde uma coisa? Eu sou boa de esconder, hein? Como é que você esconde uma coisa? Porque você não quer que ninguém ache. Como é que você esconde a palavra? Lendo, meditando, desfrutando daquilo, até ela entrar no teu coração, e lá na tua alma, ela vai achar um lugar escondido, e em seguida ela vai levar para o teu espírito, para aquilo começar a transformar você. E você acha que é essa leitura do versículo do dia que você vai conseguir fazer isso? Não é, querido. E aí ele continua, próximo. Para fazeres atento ao quê? A sabedoria, o teu ouvido. Aí, a pessoa tem preguiça para ler, lê de qualquer jeito. Você acha que Deus vai revelar o que para você? Fala. Você acha que Deus tem que se amoldar ao nosso padrão? Deus tem que se amoldar do nosso jeito que a gente lê a Bíblia. Então tá, eu vou pôr na IA. Agora eu tenho a IA revela para mim o que Deus tem. Então fica com a IA e você vai para o inferno com a IA também. Tá todo mundo, no elevador aperta o I, direto. Porque lá está escrito, para fazeres o quê? Por que você vai guardar a palavra dentro de você escondida? Para ela fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido. Você começa ali a ruminar a palavra e o Senhor se revela a você através dela, em sabedoria. E para inclinares o teu coração ao entendimento. Opa, próximo. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a sua voz. Eu acho lindo pessoas que fazem essa oração. Jesus, me torne inteligente. Me torne inteligente. E aí, amém. O Senhor ouve, não ouve? Ouve. Quem vocês acham? Que o Senhor ouve? Mas Ele realiza? Sim ou não? Mas terminando a sua oração, você vai pegar o teu iPhone e vai entrar no Instagram, e vai entrar nos stories, e vai ficar lá 2 horas lá. E aí você vai terminar as 2 horas e vai lá de novo. Ai, Jesus, me faz inteligente, eu quero ser o influencer. E aí você vai ficar mais 2 horas. Olha lá o que está falando. E por inteligência alcançares a tua voz. Próximo. Que a gente vai até o 5. Se como a prata, agora vai pegar vocês, hein? E como a prata a buscares, e como há tesouros escondidos a procurares, está falando da sabedoria e da inteligência, que ele falou antes. Próximo, até o 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Agora você pode aplaudir Jesus. Deus esconde seus tesouros dos preguiçosos. Sabia? Então, preguiçoso não tem revelação nenhuma. Ele não tem, ele tem dificuldade de ler, porque ele lê por ler, ele não rumina, ele não esconde a palavra, ele não leva para o coração, então automaticamente nada disso vai acontecer. É como se você estivesse pedindo para o Senhor algo que Ele sabe que não tem como colocar em você. Porque você não tem estrutura para aguentar a inteligência do Senhor dentro de você. Ele vai ouvir, certo? Ele vai ouvir a tua oração, porque Ele não rejeita nenhuma oração, mas Ele não tem como se mover nem em teu favor naquilo que você está pedindo. Por quê? Porque você não tem estrutura, você é um preguiçoso. Amém? Então, Deus esconde seus tesouros dos preguiçosos. Por quê? Porque Ele nunca vai procurar o caminho difícil. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. E escute, hein, geração IA, tome cuidado com isso.
Porque até para estudar, né, agora está muito fácil. Eu vejo lá o pessoal, os professores, os meus colegas estão fazendo a 3ª faculdade. E eu falo, como que está a faculdade? Ixi, coisa mais fácil. Fiz a matrícula, é R$200 que paga, e os trabalhos, tudo é a IA que faz, os exercícios, tudo é a IA que faz, então está tudo certo. Eu fico assim, em nome de Jesus, não vou se atender nunca por você dentro de um consultório, não vou ser nunca ser atendido por você dentro de uma contabilidade. Gente, são esses profissionais que vão estar aí atendendo a gente. E a gente precisa se preocupar com isso, amém? Mas por isso que nós vamos quebrar essa preguiça agora no nosso meio. Mas afinal, então, o que a palavra diz sobre aqueles que buscam, que têm fome e que têm sede daquilo que Deus tem para nós? Você tem esse desejo no teu coração? Eu só preciso saber assim, se você tem. Você tem isso? Porque isso é a perseverança dentro do teu coração. Calma, não está tudo perdido ainda, preguiçoso. Dá para a gente mudar seu nome hoje. Dá para a gente parar de ser preguiçoso e sermos pessoas motivadas, diligentes, prontas para aceitar as dificuldades do dia a dia. E prontas para fazer elas com excelência. Amém? Porque, olha só, Mateus, capítulo 5, no verso 6, diz assim. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, que você mantenha dentro do teu coração a fome e a sede por Deus. Que essa justiça aí tem a ver com Deus, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, amém? Não é que você quer justiça, que a justiça seja feita, amém? Tem a ver com a qualidade de Deus. Então, se você ainda tem isso dentro do teu coração, há esperança. E se eu tivesse uma voz bonita, que eu tenho na realidade, mas eles não vão achar o tom aí para eu cantar. Eu cantaria para vocês. A esperança para o ferido, como árvore, né? Você vê, eles não acham o meu tom, não arrumam, então não dá para cantar, tá bom? Por isso que eu não vou cantar. Mas tem esperança, querido. Se dentro do teu coração você ainda tem fome de descobrir, de andar e entender que Deus tem mais para você. Pastor, eu ouvi tudo isso. Isso feriu um pouco eu, mas eu ainda quero. Eu quero descobrir o que Deus tem para mim. Eu quero descobrir como que eu posso ser dessa forma. Eu quero descobrir como deixar a preguiça de lado. Então, querido, o primeiro passo nós já demos, que foi desmascarar ela. Então, não aceite mais outro nome para essas suas ações. Você tem que dar nome às suas ações. Eu não consigo acordar cedo para trabalhar. Então você é um preguiçoso. Acabou. Aceite isso, rejeita e muda. Aceita, rejeita e muda. Certo? Mas é porque eu durmo tarde. E daí? Eu durmo meia-noite, acordo 5. E qual é o problema? E tenho 47 anos. E aí? Quase fazendo 48 que eu descobri hoje, né? Que a Natália falou que quando a gente faz aniversário, a gente já está com o outro pé no outro ano. E eu falei, pronto. Agora eu estou 48, meu Deus, eu acabei de fazer 47. Não dá essa vida. Está entendendo? Então não tem justificativa. Tem sim a preguiça que insiste em permanecer dentro de você. Mas ela foi desmascarada hoje. E hoje você vai responder essa pergunta para você. A vida não é para ser vivida dentro de um conforto 100%, integral, o tempo todo. Não dá. Muitas vezes você vai acordar, você não vai querer trabalhar. Mas você sabe que tem uma responsabilidade sobre você, então você vai trabalhar. Quantas vezes está aquele frio, você não quer tomar banho, mas você sabe que você tem que tomar banho, senão você vai ficar fedido. Uns não vão, né? Outros não vão, mas sabe que tem que ir. Pelo menos o saber está ali dentro. Outros dormem sujo, né, João Vitor? Brincadeira. Brincadeirinha, ele dormiu em casa hoje, ficou tão cheiroso o quarto. Né? Mas olha só, o que é
mais importante nós sabermos que não é esse 100% de conforto, e sim uma missão e um propósito que Deus nos deixou para viver nessa terra. E é esse propósito que nós precisamos descobrir. Descobrindo esse propósito, querido, a primeira característica que você tem que se desfazer é da preguiça. Porque lembra que eu falei, Jesus, ele entendeu o propósito, ele andou nele. E no finalzinho, ele estava carregando o pecado, estava pesado. Mesmo assim, ele abre mão da vontade dele e fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Está entendendo? Então o propósito tem que ser maior dentro do nosso coração. Nós temos que extinguir, tirar, extrair da nossa mente. Sabe o quê? Essa ideia de que a vida precisa ser vivida dessa forma. Dessa forma. Sem regra, sem disciplina. Sem dificuldade, tudo tem que ser fácil. Se está difícil, você já abre mão. Não é mais fácil mesmo. Eu falei do divórcio, mas quantas pessoas a gente vê que começa a caminhar com o Senhor, aí começa a ficar difícil, o que elas fazem? Elas largam, porque é mais fácil largar. Mas, gente, a conta chega um dia. A conta vai chegar dessas suas decisões. O caminho que você está percorrendo, que você escolheu andar, uma hora vai chegar ao fim dele. Porque todo caminho tem um final. E aí, querido, se você escolheu a porta que não tem dificuldade, que tem mais facilidade, vai te levar à perdição. Não tem como, a palavra está dizendo isso. Agora, se você escolheu andar naquele caminho que tem dificuldade, que vão ter pedras, vão ter sim, querido, você entende e compreende que está no caminho fácil. Mas eu também falei, qual é a maior dificuldade encontrada hoje na nossa vida? É a transformação da nossa mente. Nós vamos continuar falando disso semana que vem. Amém? Mas só para finalizar, eu quero agora te fazer uma pergunta. Hoje, na sua vida, se você puder anotar, eu achava melhor, porque semana que vem, se você aparecer aqui, eu vou te perguntar. Brincadeira, né? Não sou professora aqui. Qual é a área da sua vida que você tem escolhido o caminho mais fácil? Você precisa hoje olhar para a tua vida em áreas e entender ali, observar as suas ações e entender qual é a área hoje da sua vida que você tem escolhido o caminho mais fácil. Amém? E eu acredito que a resposta já está dentro de você. E eu quero convidar você a se colocar de pé. A resposta já está dentro de você. E nós entendemos que essa escolha do caminho mais fácil, o primeiro inimigo é a preguiça. Então hoje nós vamos eliminar a preguiça. Nós identificamos, desmascaramos ela e vamos eliminar ela. Amém? A preguiça vai ficar ali, assim, latejando na sua mente. Todas as vezes que você escolher o mais fácil para fazer. Toda vez que você escolher o caminho que não tem dificuldade. A maneira de andar mais fácil. A roupa sem passar, lembra? As coisas sem ali aquela excelência. Você vai identificar isso e vai eliminar da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por nos revelar, Jesus, que esse caminho mais difícil e o caminho mais fácil, Jesus, hoje trouxe para nós uma característica muito forte, que é a preguiça.
Senhor, muitas vezes nós escolhemos andar no caminho mais fácil, porque somos preguiçosos, porque não escolhemos fazer as coisas com excelência, porque não escolhemos transformar a nossa mente, porque não escolhemos o sacrifício e queremos simplesmente retornar as coisas para nós mesmos. Um sentimento egoísta, Senhor, dominando sempre o nosso coração. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que estão aqui nessa manhã, hoje nós abrimos mão da preguiça, nós declaramos que a preguiça não faz parte mais da nossa identidade, nunca fez parte, porque nós somos filhos amados, aqueles que sabem quem são e que fazem as coisas com excelência, enfrentam o que tiver que enfrentar para ser transformado, muda o que tiver que mudar para andar no caminho estreito. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre os teus filhos, aqueles que estão com um coração sincero, verdadeiro diante de ti, arranca deles agora essa preguiça, essa maneira de viver com facilidade, essa maneira de viver no comodismo, essa maneira medíocre de não avançar, de não entregar mais, de não entender a vida como um sacrifício vivo no teu altar. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora vida sobre eles. Eu declaro, Senhor, sabe, toda a excelência que o Senhor colocou no coração deles, agora fazendo parte de todas as ações, de todos os dias, do cotidiano deles. Eles não farão mais nada por fazer, eles não farão mais nada simplesmente por tem que ser feito. Não, eles farão aquilo porque eles entenderão que eles fazem para o Senhor todas as coisas, Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus e nos ensina a partir de agora a como andar cada vez mais nesse caminho estreito, como escolher o caminho que tem mais dificuldade para os nossos olhos, mas para o Senhor, Pai, é só o caminho que nos leva a Ti, e para uma verdadeira transformação, para um verdadeiro implantar do Teu reino nessa terra, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda Jesus. Lembra, o sucesso não é a sua perfeição, e sim a sua perseverança na tua transformação. Então, não deixe de perseverar. Continue. Esteja aqui domingo que vem, o outro, em transformação. Amém? Estenda as suas mãos para frente. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje conosco e para todos sempre. Todos digam? Amém. Dá um abraço no seu irmão.